Nos coloquemos em pé. É o momento em que nós vamos meditar na poderosa palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Estaremos fazendo uma leitura do versículo 1 ao verso de número 11. Aleluia. Enquanto você procura, nós estaremos orando. Senhor Deus, que nesse momento da ministração da Tua palavra, Teu Santo Espírito toma cativa toda a mente dos Teus filhos e filhas que aqui estão, e que nenhum tipo de perturbação venha tirar a atenção do Teu filho ou da Tua filha. Lança por terra, Senhor Deus amado, todo jugo, todo embaraço, tudo aquilo que é contrário ao crescimento na graça e no conhecimento desse homem e dessa mulher que subiu a este santuário. Como ministro do Teu Evangelho, eu dou uma ordem a toda a potestade espiritual da maldade que tenta impedir esse homem e essa mulher de crescer, de prosperar e de aprender a Tua palavra. Toda a resistência do inferno, perca a força agora, bata em retirada, que haja do Teu poder, da Tua glória, da Tua unção sobre cada vida, e que os Teus filhos saiam daqui nutridos e abençoados em nome de Jesus. Dudu. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, o ensinavam. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiram, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós, diga comigo, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, diga um a um, começaram pelo mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus, diga só Jesus, e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Leia comigo no finalzinho, diga comigo: vai-te e não peques mais. Quantos dizem amém? Sentai-vos, irmãos. Imagina Jesus agora num culto, no templo, Jesus no culto, no templo, pronto para ensinar, para ministrar,
para liberar tudo quanto o pai lhe entregou. E de repente, naquela ocasião, vem agora algumas pessoas que querem entender se Jesus é tão espiritual assim, que querem entender se ele realmente é quem ele diz que é, querem provar para ver se ele cumpre a lei ou se não cumpre. Diga comigo assim: a verdade é que existe todo tipo de pessoas dentro da igreja. Sim ou sim? Tem aqueles que estavam lá para ouvir Jesus, tinham aqueles que estavam lá para receber uma cura, tinham aqueles que estavam lá para ser direcionado. Mas agora no culto, ao invés de terem adoradores, agora entram alguns, se me permite dizer, acusadores. Quem eram esses? Escribas e fariseus. Eles entram no culto com uma mulher, os fariseus. Eles trazem uma mulher e eles dizem: nós a apanhamos no próprio ato adulterando. No Antigo Testamento existia uma lei de que o homem e a mulher que fosse apanhado no próprio ato adulterando, aqueles quem o apanhava chamavam outras pessoas para que tivesse testemunha, e eles executavam aquela pessoa, porque a lei dizia: toda alma que pecar, essa morrerá. Então quem adulterava morria apedrejado. Mas esses homens agora trazem só uma mulher. Olhe para mim, eu preciso te fazer uma pergunta: alguém adultera só? O adultério é uma relação ilícita entre duas pessoas. Pelo menos uma dessas pessoas tem um marido ou tem uma esposa. Pelo menos uma dessas pessoas é casado. Então, adulterar. Mas eu vejo agora esses homens, esses fariseus, levando somente uma mulher. A primeira pergunta: onde está quem adulterou com ela? Mas a questão ali não era fazer cumprir o mandamento. O próprio texto está dizendo e se referindo que aquela mulher foi levada até lá porque aqueles homens não queriam ver a lei cumprida. Diga para alguém: nem todos querem que a palavra se cumpra. Diga assim comigo: tem gente que quer experimentar se Jesus está no culto ou não. Tem gente que quer experimentar se Jesus tem ligação com o céu ou não. Tem gente que quer experimentar quem é Jesus. E agora eles trazem uma mulher e ele fala: nós apanhamos no ato e queremos saber qual é a sua visão. Diga assim: eles queriam saber de Jesus o que ele falava a respeito. 3 tribunais que se instauraram ali. 3, diga 3 tribunal. Olhe para cá, diga assim: a lei de Moisés. Diga assim: o tribunal humano. Diga assim: o tribunal da graça. O tribunal da lei diz o quê?
A lei de Moisés dizia o quê? Apedreja. A lei de Moisés diz o quê? Olhe bem para alguém e fala assim: você está vivendo em qual dispensação? Você está vivendo em qual dispensação? Qual o tribunal que você vai querer que te julgue? Porque você não é fariseu. O fariseu é aquele que, quando é para julgar alguém, ele tem um peso. E quando é para julgar alguém querido, algum amigo, alguém da família, é outro peso. Por isso Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseu, que peneira o mosquito e engole o camelo. Tem gente que para apontar os outros, aponta com rigor, mas quando é para se apontar a si mesmo, não aponta. Tem gente que é santo, tem a calça larga, tem a saia longa e tem a língua mais grande do que o pecado de outras pessoas. Vigia! O fariseu, ele estava muito ali para poder julgar quem ali chegou, para dizer para Jesus: ó, eu quero saber o que você vai falar. Eu quero saber o que você vai falar. Nós apanhamos ela, e agora? Diga assim: Jesus não se moveu. Diga assim: escrevendo estava, escrevendo continuou. Eu vou pregar. Todas as vezes que você e eu tentar tomar o lugar de juiz, Jesus não vai te dar a mínima. É o que Jesus vai dizer. A mulher entrou. Eu creio que, irmão, pelo amor de Deus, você acha que ela levou, que levaram ela, oh, queridinha, vamos lá, porque eu vou levar diante de você um coach, vou pagar lá uma imersão e ele vai decidir a sua vida? Coisa nenhuma. Eu imagino que esse camarada pegou, levou lá, e essa mulher cheia de vergonha, no meio da multidão, cheia de vergonha, já tinha a vergonha de ter errado, ter pecado, ter transgredido, já tinha vergonha que todo mundo ia saber o que ela fez, e na cabeça dela: hoje eu morro. Sim ou não? Ela sabia que a lei dizia que ela tinha que morrer, e ela está lá, só que tem um porém. Aleluia! Aquele que fez o céu, a terra, o mar, a terra seca, agora se fez carne e habitou entre nós e está no templo. E aqueles que vieram falar da lei dele nem sabia que ele era o verbo que se fez carne e ali estava para resolver uma situação. Agora eles trazem uma criatura de Deus para Deus julgar. Conta-se uma história que um rei, ele instaurou uma lei. E qual era a lei? Ele disse: eu quero que o meu reino seja um reino justo. E o meu reino vai ser tão justo que quem roubar vai ter que pagar e vai ter que perder o olho. E ali não acontecia nenhum tipo de roubo. Até que um dia os seus guardas trouxeram alguém e falaram: rei, nós queremos te apresentar alguém que transgrediu e roubou. Qual é a lei, rei? O rei disse: tem que perder um olho. E aí disseram: rei, esse é o teu filho. E o rei olhou para o filho, olhou para a lei, olhou para os acusadores e olhou para a multidão. E agora o tribunal da consciência começa a tomar conta daquele rei. Se eu não dar o olho que eles pedem,
eu não estou cumprindo a... Diga, não está cumprindo a lei. E ele olhou para o filho, e ele pensou, se eu executo a sentença, o povo, o mesmo povo que está dizendo, tem que arrancar o olho, dirão, ele é um rei injusto, que não tem compaixão e misericórdia. Como é que aquele rei agora resolve? Aquele rei diz agora, a lei diz o quê? Tem que entregar o olho. Então aquele rei diz, arranca o meu. Se o problema é o olho, tira o meu. Alguém, entendendo que o homem não podia resolver, ele tomou a forma de homem e ele desceu. Ele disse, se tem alguém que tem que pagar, e eu criei, eu não vou permitir mais que quem eu criei sofra a pena de a transgressão. Ele se faz carne, ele desce no ventre de Maria, o Espírito Santo vem sobre Maria e ele habita entre nós. Ele começa a crescer, ele cura os enfermos, ele restaura o contrito, ele levanta o caído, ele coloca o aleijado para andar. E quando ele está no templo, alguém traz uma mulher que foi gerada em pecado e por causa da natureza pecaminosa adulterou. E eles dizem, a lei de Moisés. E ele está olhando, quem sabe pensando, a lei é de Moisés e a palavra não é minha? A lei é de Moisés e a palavra não é minha? Mas escrevendo estava, escrevendo continuou. Olhe para mim, a sua razão não é a de Deus, o seu juízo não é o de Deus, a sua medida não é a de Deus, o seu pensamento não é o de Deus. Ele diz assim para mim e para você, escute bem, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Quando ele percebeu que ele continuava escrevendo, e os fariseus continuou perguntando, o que você fala sobre a lei de Moisés? Morre ou não morre? Morre ou não morre? Morre ou não morre? Imagina, você acha que era só um fariseu? Imagina eles dizendo, e aí? E aí, profeta? E aí, pregador? E aí, Messias? O que você diz? Ela estava adulterando. A lei diz que ela tem que morrer. A Bíblia diz que Jesus, percebendo que eles insistiam, ele retorna à sua posição e ele diz assim, olhe bem para mim, olhe bem para cá, presta bem atenção, você não vai esquecer disso nunca mais. Eu vou dizer com outras palavras, olhe para mim, aquele dentre vós que está acima ou igualado à lei, cumpra nela a lei. Pregador, não está escrito isso, tá? Aquele que está igualitário ou acima da lei é o único que pode cumprir a lei. Então ele diz assim, olhe para você mesmo que trouxe essa mulher, e se você não transgrediu, não pecou, nunca fez nenhum pecadinho, taca a pedra. Taca a pedra. Olha para alguém e fala assim, está pronto para soltar a pedra? Olhe para alguém e fala assim, está pronto para soltar a pedra? Diga assim, porque todos pecaram. Não pode dizer, diga assim, todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. O texto vai dizer que primeiro saiu os mais. Quem saiu primeiro? Olha aí na sua Bíblia aí, capítulo 8, versículo 9. Alguém pode ler para mim?
mim, e quem for ler, eu vou levar até o microfone aí, ou se coloca de pé e lê alto. Quem é que tem uma voz de trovão aí para ler o versículo? Isso, Duda, leia aí, vai. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Pode sentar. A cultura dos japoneses, eles honram os ancestrais, sim ou sim? Na cultura judaica, fala dos anciões. Existe um termo que diz: quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. A visão que todo jovem tem é que o pai e a mãe sabem de... Então aqueles que viveram muito tempo, olha para alguém e fala assim: você já viveu bastante? Diga assim: quantos acertos, quantos erros. Quantos acertos, quantos erros. O tribunal da lei diz, diga comigo, morte. Diga assim: o tribunal da lei diz morte. E o outro, qual era o outro tribunal? Era dos homens, sim ou sim? Depois você vai estudar e todo policial, dependendo a forma operante da sua abordagem, dependendo da forma operante da neutralização de um possível assassinato, aquele policial ele vai ser julgado, porque na execução do seu trabalho ele também transgrediu, então ele é considerado inapto. Olhe para mim. E existem casos de um transgressor, um criminoso. Você não deve saber de nenhum caso que foi julgado, quem julgou, e disseram: esse júri estava inapto para condenar. E aí a pessoa foi solta. Ninguém sabe de nada disso. Está sentado na cadeira principal do país. Por quê? Consideraram toda forma de julgar não apta. E aí desconfiguraram tudo aquilo que foi feito e disseram assim: vai ter que ser realizado um outro julgamento. Olhe para mim e diga assim: ele não foi considerado inocente. Diga assim: o processo vai começar de novo. Eu vou dar lugar. A Bíblia diz que eu e você temos que orar por todos aqueles que estão em evidência. Ore por ele, ore pelo nosso presidente da República. Mas vai chegar uma hora que as contas vai se acertar. Pregador, pastor Augusto, por que você está falando sobre isso? Porque eu preciso que você entenda que para executar a sentença, eu tenho que estar acima ou igualitário à lei. Eu não posso ser um transgressor. Transgressor não julga ninguém. Por isso a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgado, porque com a mesma maneira que você medir, você vai ser medido. Olhe para alguém e fala assim: quer julgar? Se prepara para ser julgado. Olhe para alguém e fala assim: da forma que você julgar alguém, você vai ser julgado. Quando Jesus fala assim: atire a primeira pedra aquele que dentre vós não cometeu pecado, eu imagino os barulhos começando, tuque, 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 tuque. Foi caindo pedra ali, pedra aqui, pedra ali, pedra aqui, pedra ali, pedra aqui.
foi caindo as pedras, a começar dos mais até os mais. Olhe para mim. Eu não sei se você se considera novo ou se você se considera velho. A verdade é que nem novo, nem velho podia julgar ninguém. Então nunca suba nessa tribuna achando que você é mais do que alguém. Nunca suba aqui achando que você pode julgar alguém. Nem eu posso julgar e nem você. Nem eu que vou fazer 48 dia 21 de março. Aleluia. Glória a Deus. E nem você que tem a idade que você tem, que não precisa me falar. Começaram a soltar as pedras. Olhe para alguém e fala assim: Jesus, em poucas palavras, desarmou todos que estavam armados. Olhe para mim. Jesus vai desfazer os tribunais que se arquitetaram, que se levantaram, que se projetaram contra você, contra a sua família, contra a sua casa, contra o teu ministério, contra a sua vida. Levanta a sua mão e diga comigo: nenhuma condenação há. Levante a sua mão e diga comigo: nenhuma condenação há. Levante a sua mão comigo e diga: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhe para alguém e diga assim: Jesus está no controle. Sacode alguém, porque essa palavra tem que ficar gravada no coração. Diga para alguém: Jesus está no controle. Diga para alguém: Jesus está no controle. Diga para alguém: hoje ninguém morre. Hoje ninguém morre, porque Jesus que veio da vida. Dê glória, igreja, aleluia. O tribunal estava pronto. O diabo já estava à espreita. A morte já estava rondando. Mas aquele que é a ressurreição e a vida estava com o poder da palavra. A última palavra não é do inimigo, a última palavra não é da lei, a última palavra não é do tribunal humano, a última palavra vem de Deus, a última palavra vem de Deus, a última palavra ao teu respeito, a respeito da tua casa, ao respeito do teu casamento, a respeito do teu ministério. Não é o homem acusador que decide, julgador, caluniador, fofoqueiro. Fofoqueiro não decide a sua vida. Blogueiro não decide a sua vida. A sua vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Já era para você estar dando glória a Deus misturado com aleluia, torta e à direita aqui. Eu estou sentindo forte a presença do Senhor. Jesus desarmou todo o plano, todo projeto. Eu preciso pregar. Ele quebra o arco, oh glória. Ele quebra a lança. Ele queima os carros no fogo. E ele diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ele estava inclinado. Jesus escrevendo na areia é melhor do que quando ele abre a boca. Porque quando ele abre a boca, ele põe fofoqueiro para calar a boca. Ele põe caluniador para correr. Ele põe acusador para se calar, largar a pedra. Aleluia. Faz assim pela fé. Começa a ouvir as pedras caindo, vai. Oremante, oremeande, comandácia. O primeiro que vai largar a pedra é o inimigo da sua alma. Os demônios vão ter que largar a pedra, irmão. Se você estiver na presença do Senhor, confiando no Senhor, aleluia. Se eles tivessem tacado pedra lá fora, eles tinham sido ali executores. Mas quando trouxeram na presença de Deus, sabe qual que foi o erro do inimigo? Permitir que você viesse para a presença de Deus. Porque na presença de Deus, quem está no controle é Deus, não é mais o acusador. O acusador nada pode contra você. O acusador nada pode contra você. O acusador nada pode contra a sua família, contra a sua casa. Nenhuma condenação há. O passado. Novas realizações. A Claudinha, ela toda vez fala: não pega no microfone.
microfone, porque a gente está lá ouvindo online, não dá para ouvir. Toda vez que eu solto o microfone, eu lembro da Claudinha. Hoje a Claudinha está aqui. Mas tem gente lá, por amor a você, eu não vou soltar o microfone. As pedras estão caindo. Jesus mandou eu vir aqui para te dizer, as pedras estão caindo. Aqueles que queriam a tua morte não vão ter êxito. Aqueles que te perseguiam não vão ser vitoriosos. Aqueles que te julgavam não vão te julgar mais, porque eles não estão aptos a fazer isto. Só tem um que poderia, e este um disse uma palavra. O salmista diz, enviou a tua palavra. Quando ele diz, atira a primeira pedra, ele falou, não é para matar? Ele falou, não é para matar? Diga assim, não. Ele falou, vocês querem cumprir a lei? Cumpre. Mas para cumprir a lei, vocês têm que não ser réu da mesma lei. Tinha alguém lá que não podia tacar pedra, irmão? Tinha, que podia tacar pedra? Diga assim, só um. Diga assim, esse um está escrevendo na terra. Eu não sei se ele estava escrevendo uma nova história. Eu não sei se ele estava escrevendo algo. O que ele estava escrevendo, o texto não diz. Mas se Jesus estava escrevendo uma história, acusador não interrompe e não atrapalha Jesus de escrever algo ao teu respeito. Escuta, as pedras caíram e agora saem os mais velhos até os mais. Diga de novo comigo, fala assim, não ficou ninguém. Fala assim, nem rico, nem pobre. Diga assim, nem branco, nem preto. Diga assim, nem forte, nem fraco. Fala assim, todos, um a um. Diga assim, soltou a pedra e meteu o pé. Olha bem para alguém e fala assim, irmão, ninguém pode te julgar, só Deus. Então para de julgar as pessoas. Jesus agora se levanta e olha e pergunta para a mulher. Olha a pergunta para a mulher. Até então ele não tinha se referido para a mulher nenhuma vez. Ah, irmão, parece que Deus não está me respondendo. Ah, eu estou orando tanto, parece que Deus não quer falar comigo. O Espírito Santo mandou eu te dizer que enquanto Ele não está falando com você, Ele está fazendo calar os que te acusam. Ele está fazendo recuar os que querem o seu mal. Ele está desfazendo as trincheiras que se armaram contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu lar, contra a sua vida. Ele está direcionando uma palavra que vai neutralizar o projeto do demônio, do demôniozinho, da pombagira, do Zé Pilantra, do Zé Pilintra, seja qual for o nome do demônio, irmão. Hoje ele está mandando uma palavra, e essa palavra é para desfazer o engendro do projeto, quebrar o gema, cortar o laço, o embaraço. Ah, irmão, hoje Deus mandou eu te dizer que a tocaia foi descoberta e a armadilha não vai desarmar para te pegar. Hoje quem está no controle é quem te deu a vida, e vida com abundância. Levanta a sua mão, você que vai viver
uma nova história. Levanta a sua mão, você que está entendendo o que Deus está falando. Levanta a mão direita com a esquerda, aplaude ao Senhor, diga glória, diga aleluia, diga bendito é aquele que vem em nome do Senhor, diga aleluia, diga glória. A palma aquece a mão, o glória a Deus aquece o coração e atrai a atenção de Deus para esse lugar, irmão. Nós somos pentecostal, Jesus desarmou o projeto, Jesus calou a boca dos fofoqueiros, dos caluniadores, dos julgadores, dos que queriam o mal daquela mulher, e hoje Ele mandou te dizer: eu estou desfazendo o laço, o embaraço, e estou te livrando da perseguição. Aleluia. Uma palavra. Quer tirar pedra? Somente se você também não for réu de tomar pedrada. Só pode atirar pedra quem não está na mira dela. Todos estavam. Olha bem para alguém e fala assim: você e eu já fomos réus. Diga assim: hoje nós não somos justos. Diga assim: somos justificados. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Um monge estudioso estava lendo as Escrituras. O nome dele, Martim Lutero. Estava lendo as Escrituras. Estava no auge, surgindo uma nova onda em Roma. Chamava-se indulgência. Os ricos que tivesse alguém da sua família que ele achava que foi para o inferno, que foi para o purgatório, segundo a crença e a pregação deles, o homem rico, ao doar, ao entregar ouro, prata, diamante, algum valor, comprando a indulgência, no momento que aquela quantia caísse no cofre de Roma, a alma daquele sairia do inferno. Então Martim Lutero começou a ler a Bíblia, teólogo, e ele leu: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que ele começou a entender? Tira alguém de lá. A Bíblia diz que é dado ao homem o direito de nascer e morrer. Diga assim: uma vez. Diga assim: após isso, segue-se ao juízo. Olhe para mim, eu, você, não temos o poder de interferir na vida ou na morte de quem já partiu. Como assim? Porque quem já partiu uma hora vai ressuscitar, ou para viver eternamente ou para morrer no lago de fogo. Porque a segunda morte é distanciado da presença de Deus, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Quem morreu, nada do que eu fizer altera as decisões que ele teve. Olhe para alguém e fala assim: pensa bem o que vai fazer, como fazer enquanto está vivo. Diga assim: porque depois que você morrer, qualquer coisa que eu fizer não interfere se você vai para o céu ou para o inferno. Diga assim: são as suas decisões, são os seus atos e a sua maneira de viver e de agir que vai determinar onde é que você vai viver eternamente.
A Bíblia diz que hoje, em Deuteronômio, eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, porém, a vida para que viva. E a vida agora, ele pega a palavra pregando, dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem já escolheu Jesus? Quem já aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Quem não aceitou, escolhe a vida para que viva. Quem não aceitou, escolhe a vida para que viva. Aquele dia, aquela mulher, ela tinha um tribunal que era da lei. O tribunal da lei dizia: vai morrer. O tribunal dos homens: vou tacar pedra. Mas o tribunal da graça dizia: só pode executar quem não é apto, quem está apto a executar. Só eu posso executar. Então ele olha para aquela mulher e diz: aonde estão os teus acusadores? Ela olha e diz: faz. Vamos se movimentar. A Bíblia diz que o culto é racional. Ou faz assim que nem os mais antigos. Meteu o pé. Jesus olha e fala assim: eu vou tentar talvez expressar mais ou menos. Fecha o olho um pouquinho. Fecha o olho. Eu também não te condeno. O que Jesus está falando para você? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Vai dormir, irmão, tranquilo. Aleluia. Dorme, irmão, dorme, sonha com o céu, porque os grilhões do inferno foram quebrados. Paulo diz: quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. Quem se revestiu da imortalidade? Deus. Diga assim: ninguém matou Jesus. Diga assim: ele se entregou. Irmão, os camaradas chicoteou, não morreu. Pregou na cruz, não morreu. Deixou lá até meio-dia, não morreu. Zombou, também não morreu. Pôs coroa de espinho, muito menos. O sangue saiu quase tudo, ele está lá. Mas chegou uma hora que ele: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Em tuas mãos eu entrego meu espírito. Pregando um dia, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Olha para cá. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele diz assim: eu tenho o poder de dá-la e tenho o poder de tornar a tomá-la. Não foi isso que ele fez? Por que ele está dizendo? Esse poder, ele está dizendo autoridade, legalidade. Todo homem que pecava morria no seu pecado, e porque morreu no seu pecado, não ressuscitava. Mas a morte só pode reter morto quem morreu com o pecado. Ele não pecou, ele não transgrediu, ele não adulterou, ele não mentiu, ele não desejou mal, ele não caluniou, ele não fofocou. Ele foi como ovelha muda diante dos teus tosqueniadores. Alguém disse para ele: eu te pergunto, você não abre a boca. Ele diz assim: nenhum poder você teria sobre mim se não viesse do alto. Poder de dá-la e tornar a tomá-la. O cordeiro sem mancha, sem mácula, derrama todo o seu sangue, mas a morte só pode reter morto quem morreu no pecado. Como ele não morreu no pecado, mas morreu pelos pecadores, ele levou sobre si as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele se entregou por mim e por ti. Jamais ele permitiria um homicídio com a sua autorização. O desejo do Senhor é que nenhuma alma se perca, mas que todos cheguem
ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, eu vou dizer porque o Espírito Santo está falando no meu coração. Para! Eu disse o quê? Para de dizer, eu vou ver fulano sofrer. Você é o quê? Crente ou endemoniado? Crente ou endiabrado? Para desejar o mal para os outros. Toma até cuidado quando cantar. Quem diz vai passar na cara. Um dia, Deus tomou o profeta cheio de Deus, olhou e falou: Deus, cega os inimigos de cegueira. Cegou todo o exército que veio contra o rei. Levou lá diante do rei, o rei falou assim: tira a espada e vamos matar. O profeta falou: mata não, dá de comer e libera. Olha para mim, olha para cá. Pode ser que talvez você concorde ou discorde. Você olha para alguém e fala assim: você e eu podemos concordar ou discordar. Diga assim: mas a verdade é que nem eu e nem você pode julgar ninguém. Sim ou sim? Atira a primeira pedra. Saiu todo mundo. Aí ele disse: vai em paz e não. Diga assim: a palavra para mim. Olhe para alguém e fala assim: para você. Vai. Faz só assim, não precisa nem pronunciar. Faz só assim para alguém. Faz. Você já reparou que na Bíblia tem muito não? Eu acho que o melhor não foi quando Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora. Rapaz, eu fico imaginando que encrenca que Adão arrumava sozinho. Deus falou: precisa arrumar esse paraíso. Esse paraíso está meio bagunçado. Aleluia. Estou terminando, irmão. Vai em paz e não? Vai em paz e não? Diga assim: chegou com medo de morrer e saiu com uma palavra de como viver. Qual foi a palavra? Qual foi a palavra? Qual foi a palavra? Diga assim: a palavra é essa. Vai e não peques mais. Então, irmãos, sabe esse negócio, uma vez salvo, salvo para sempre? É mentira do Satanás. Essa história, uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira do capiroto. Jesus fala assim, ó: vai em paz e não. Algumas vezes ele diz assim, ó: para que não te sobreveia maior dano. Aleluia. Dá um glória, vai. Dá glória a Deus que passa, irmão. Faz tempo que o pregador não grita nessa igreja. Quando eu comecei lá na Jacob Piato, eu gritava bastante, irmão. Eu ainda sei gritar. Aleluia. A pedagogia diz que toda mensagem que você se emociona, ela fica gravada. Hoje você vai sair daqui entendendo: vai em paz e não peques mais. Vai em paz, não peques. Diga comigo: vai em paz, não peques mais. Se coloque de pé. Você vai falar para 3 pessoas. Eu disse para quantas? Você sai do seu lugar, vai até alguém e olha no olho da pessoa e fala assim: vai em paz e não peques mais. Vai até alguém e fala assim: vai em paz e não peques mais. Olhe para alguém e fala assim: vai em paz, não peques. Fala para mim.
santificado. Aleluia. Fala para 3. Aleluia. Irmão, ó. Qual é o segredo? Vai em paz, irmão. Irmão, tem gente que não dá paz para ninguém. Olha para mim, olha para cá. Eu estou finalizando. Fique em pé, irmão. Fique em pé. Diga assim: paz. Diga assim: paz. Olha para alguém e fala assim: vai em paz, irmão. Tem gente que sai do culto, chega em casa brigando. Vai em paz, irmão, para sua casa. E deixa a sua casa em paz. Irmão. Tem gente que chega em casa e já está ligando para A, para B. Aquela palavra eu não gostei, deixei de gostar. Vai em paz. Não pecas mais. Quem fofocava não fofoca mais. Quem queria o mal não quer mais. Quem caluniava não calunia mais. Quem era contra a obra não é contra mais. Quem dividia não divide mais. Quem mentia não mente mais. Quem perseguia não persegue mais. Olha para alguém, fala assim: você é santificado pela palavra que você tem ouvido. Jesus olhou e falou assim: vós já estáis limpo pela palavra. A palavra te limpou, o sangue te purificou, te redimiu, e Jesus te perdoou. Jesus te perdoou. Jesus te perdoou. Faz assim com a sua mão, diga assim: eu tomo posse de toda a palavra de Deus e do perdão que Cristo na cruz conseguiu e adquiriu para mim. Diga assim, minha alma. Diga: minha alma, fique em paz. Diga assim: o sangue te purificou. Diga: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, a hora é essa. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me dá o direito de morar no céu. Meu irmão, a palavra de Deus, João fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabeis que tem um advogado junto do Pai, Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Tem misericórdia de Deus para você. Tem misericórdia de Deus para sua casa. Tem misericórdia de Deus para sua família. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Só quem entendeu, aplaude, glorifica e diga: obrigado, Jesus. Domingo, um grande culto, Santa Ceia. Olhe para alguém e fala assim: é ceia. Diga assim: é celebração. Diga assim: é ceia. Diga assim: ele morreu, ele vive. Diga: ele morreu, ele ressuscitou. Diga assim: domingo, pega a sua melhor roupa, passa o melhor perfume, aleluia, vem contente, sorridente com Deus na frente. Acorda cedo, irmão, já de manhã cedo falar: esse domingo eu vou subir na tua casa, e se aparecer algum perturbado lá, fala: você quer vir me visitar? Vem. É que chegou fulano para almoçar, almoça e traz ele. Fala assim: o café da tarde é na igreja. Traz para cá. Mas irmão, eu vou dizer, eu já vou falar para você, quando acontecer você vai falar: está repreendido em nome de Jesus. Aquela dor de cabeça, aquela dor na coluna, diga assim: está repreendido em nome de Jesus. Irmão, se acontecer, me liga. Eu vou orar de lá de onde eu estava, vou falar assim: está paralisado, está repreendido, sai dele, sai dela. E eu vou dizer: agora sai daí e vai para o culto. Se a história, irmão, crente traçando assunto para ficar em casa. Que eu aqui assistindo minha série, eu tô. Tá não, irmão, tá pecando. Vem para a igreja, vem para o culto. É dia de celebração. É a primeira Santa Ceia aqui em São Bernardo. Vem ceiar.
E esse ano vai ter batismo. Daqui a pouco eu vou começar o discipulado. E tem uma notícia. Os casados. Quantos casados nós temos aqui? Levanta a mão. Nós vamos ministrar Casa da Cura. Já começa a reservar sua quarta-feira, tá? Já fica orando. Nós vamos ministrar Casa da Cura para os casais. Casado, tico-tico no fubaco, amaziado, amigado. Vamos aprender. Quem tá namorando, também. Aí que tem que aprender rapidinho. Amém? Quem recebe essa palavra? Diga assim: obrigado, Jesus. Porque o seu tribunal é da graça e não da lei. Senhor, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito. Continua a abençoar o pastor Romário Garcia, pastor presidente do nosso ministério, juntamente com a pastora Márcia. Continua a abençoar nossa pastora local, pastora Kátia Regina. Toma a vida dela, do seu esposo. Abençoa o corpo de obreiros desta casa. Continua a abençoar cada homem e mulher que tem servido nesse santo trabalho de culto. E continua a dissipar todo engenho e projeto satânico e demoníaco que é contra essa obra. Pai, joga por terra todo projeto demoníaco, toda língua peçonhenta, toda palavra de maldição. É descredibilizada, é amarrada e é vencida agora. E eu abençoo todo homem e mulher que subiu nesse santuário nesta quinta-feira. E eu digo que sobre a casa dele está o sangue do Cordeiro. Faz assim com a sua mão. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Saúde, seu irmão.